Nós vamos falar hoje sobre encantamento. Encantamento, a Bíblia fala que é uma forma de magia que faz um feitiço contra alguém ou contra alguma coisa. Ela fala muito lá sobre encantamento em Balaão, né? Ele é um profeta que até conhecia Deus, mas a sua ganância pelo dinheiro desviou ele da presença de Deus. E o rei Balaque, ele pagou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. E Deus se levanta, Balaão, ele abre a boca e vai amaldiçoar, Deus coloca a palavra de bênção. Isso aconteceu 3 vezes. 3 vezes. Aí você vê lá, quando você fala em encantamento, as pessoas citam esse versículo. Fala que encantamento não prevalece contra o povo de Deus, né? Então as pessoas falam isso, mas aquela atitude de Balaão, o que tinha no coração de Balaão era o que era a prostituição, né? Prostituição e a idolatria. Esse era o fundamento do Balaão. Ele tinha um amor pelo dinheiro e ele se desviou do caminho de Deus. Mas aí quando você fala em encantamento, as pessoas pensam que é relacionado a, por exemplo, a consulta, né? A um médium, a uma macumba, a um feiticeiro, né? Mas na verdade o que aconteceu? Quando o rei Balaque pagou Balaão para fazer isso, e Deus fez aquilo, o que mostrou para Balaque toda aquela situação, tudo aquilo que foi feito? O que mostrou para Balaque? Mostrou que tem um caminho onde o encantamento entra. Ele tentou pelo Balaão, né, que era um profeta de Deus, desviou. E ele tentou fazer esse encantamento com o povo de Israel. Mas toda essa situação mostrou para Balaque o quê? Que o encantamento ele poderia entrar pelas mulheres, tanto moabitas como os midianitas. E foi isso. Então essas mulheres que tinham deuses diferentes, moabitas com deuses diferentes e a midianitas com deuses diferentes, quando o povo passou a ter relações com essas mulheres, eles começaram a adorar outros deuses. Então seria assim, através da prostituição que vem vem o encantamento. Pronto, a palavra é essa, encantamento. E através da prostituição que vem o encantamento. Essa prostituição ela pode ser tanto carnal como espiritual. Carnal através do sexo, né? Sexo fora do casamento, né? O sexo ali como prostituição. E a prostituição espiritual. Como é uma prostituição espiritual? Quando você tem outros deuses, adora outros deuses. E isso não estou falando só de imagem. Tudo aquilo que você vê assim, encantamento, na palavra encantamento, o que a gente acha que é encantamento? Aquilo que você acha maravilhoso, nossa, isso me encantou, isso é maravilhoso. Tudo isso é encantamento. Então são coisas que você, às vezes, coloca acima de Deus. Isso é um encantamento. Uma idolatria, uma prostituição. Então, a prostituição ela tem várias áreas, tem vários caminhos nesse aspecto. Quando a gente fala de prostituição com encantamento, as pessoas não entendem, já levam para magia, mas é essa. E hoje nós temos entidades que atuam nessa área. Por exemplo, encantamento. Nós temos muitos folclore, histórias, né? Histórias, mitos que falam sobre encantamento. E assim, por exemplo, você vê assim uma mulher linda, bonita, perfeita,
e ela começa a cantar, né? Começa a cantar e as pessoas ficam encantadas, esquece e vai lá pro fundo do mar e morre. É o encantamento das sereias. É assim, você fala assim, mas sereias com a Bíblia, com o mito, o que tem a ver com isso? Então, a gente vê assim, por exemplo, tem entidade, né? Que é, por exemplo, a rainha das sereias. Quem é a rainha das sereias? A Iemanjá. A Iemanjá. Relacionado ao sexo, à prostituição carnal e espiritual, quem a gente está falando aqui? Pombagira. Quando você fala Pombagira, quem é a outra que está introduzido a esse meio, né? Tanto com sexo nós temos lá a Maria Bulambo, né? E a Maria Padilha. Assim, são relacionados também com esse meio. Tudo relacionado à prostituição espiritual, prostituição carnal. Por que eu falo isso? Porque isso é o encantamento, que é a prostituição, que eles estão tudo entrelaçados. Uma coisa aquele filme Advogado do Diabo. Então, assim, muitas coisas que você vê hoje na TV, em cinema, em fitas, em séries, em tudo. Assim, você vê assim, muitas coisas estão relacionadas e são verdadeiras, espiritualmente falando. Por exemplo, eu já vi demônios que eu já vi em filmes. Eu falei assim, mas como esse demônio está em filme? Eu pude entender, por exemplo, tem um filme, eu esqueci o nome dele, mas assim, o rapaz ele fuma maconha e ele começa a ver assim os bichos, as coisas, sabe? Rola aquela música de Bob Marley, né? Ele começa a ver assim, o amigo dele, o cara de lobo, sabe assim? E começa a ver as coisas e aquela lentidão e aí o carro cai e tem aquele acidente. Assim, então você vê assim que cada entidade tem uma ação. Por exemplo, como posso dizer para você? Tem músicas que te levam a uma, por exemplo, tem raps brasileiros que você escuta, te leva você a irar, ficar com raiva, sabe? Te rebelar. E igual eu falei da maconha lá, tem música que você ouve, né? Sabe? E você fica daquele jeito, sabe? Então assim, e a mesma coisa, porque assim, o encantamento, ele pode entrar na sua vida pela visão, ele pode entrar pelo ouvido, ele pode entrar pela vamos dizer assim, intimidação, ele pode entrar por diversas áreas da sua vida. Porque assim, o encantamento ele faz o que? Ele cega as suas vezes. Você fica cego espiritualmente. Porque ele tem a ação de cegar os seus olhos, parar a sua mente e adormecer o espírito, confundir a mente e adormecer o espírito. Ou seja, é onde Deus fala com você no espírito. Por isso que vem essa cegueira espiritual. Paulo, ele era encantado, né? Ele tinha um encantamento ali, que ele até conhecia a palavra, como Balaão conhecia a palavra, servia a Deus e desviou por outros motivos. Paulo conhecia a palavra, mas estava fazendo o quê? Coisas erradas, né? Caçando e matando o povo de Deus sem saber, com os olhos fechados. Quando Deus cegou ele fisicamente, e quando oraram para a vida dele, a Bíblia fala assim, como escamas caíam dos seus olhos, escamas. Lembra da sereia lá? Lembra da Iemanjá, da água? Escamas, água, peixe. Nós temos a lenda lá do Boto Rosa, por exemplo, que ele se transformava em um homem, né? Um homem bonito, com chapéu todo de branco, e encantava as miradas, e engravidava
as beiradas. Nós estamos falando aqui de prostituição e encantamento. Então, assim, o encantamento, ele tem muito a ver com a prostituição. A Bíblia fala isso. Se você pesquisa lá, depois de Balaão, o rei Balaque, ele usou as mulheres para pegar o povo de Deus. E quando o povo de Deus começou a coabitar com os moabitas e os camedianitas, o que aconteceu? Milhares de mortes, muita morte. Então, assim, é muito sério. O encantamento, ele traz morte para as pessoas. Traz morte. Hoje em dia nós estamos falando o quê? De morte espiritual. O que é morte espiritual? Você vai perder o direito ao céu. Você vai perder o direito à salvação, morte espiritual. Quando o seu espírito adomar-se, você não tem contato com Deus, a tendência é o homem ser violento, a tendência é o homem ser carnal, né? O homem agir pela carne. Então, assim, a sereia canta, né? A palavra de Deus fala o quê? Que Jesus fala o quê? Que as suas ovelhas, elas conhecem a voz dele. Ou seja, você tem que conhecer a voz de Jesus. Porque quando as pessoas vão falar, quando você está nervoso, conta de 1 até 10, você vai fazer besteira, por quê? Quando você está nervoso, acontece alguma coisa, você escuta aquela voz assim, vai lá, resolve, não deixa boi, não deixa barato, ou faz justiça, faz não sei o quê. Então essa voz não é de Deus. Porque a voz de Deus fala o quê? Que eu sou a justiça. Eu faço a sua justiça. Eu te dou uma paz, é a paz que o mundo não pode te dar. A minha paz não é a paz que o mundo te dá. Então, assim, a palavra de Deus é o quê? É calma. A palavra de Deus é o quê? Se você tiver bom senso, você já vai saber que essa voz que você escuta todo dia, né, não é de Deus. Essa voz que você escuta, ela não é de Deus. Não é de Deus. Uma vez, só de olhar, eu fui encantado. E aquilo, o encantamento, assim, eu pude sentir o que Paulo sentiu. E eu achava que era uma coisa maravilhosa, linda, e todo mundo ficava me olhando estranho, assim, achando um absurdo. Achando um absurdo a minha atitude. Por quê? Porque eu estava cego. Assim como Paulo estava cego também. Paulo, quando ele ministrava, ele falava assim, eu estou entre os pecadores, né? Ele fala, citava como um assassino, por exemplo, né? Entre os pecadores. Então, assim, é muito complicado isso, é muito complicado. Por exemplo, e quando eu olhei aquilo, sabe, entrou no meu espírito de tal forma, aquela imagem que eu vi, e todo mundo achava um absurdo e eu achava normal aquilo. Eu estava com os olhos fechados. Tinha muita escama nos meus olhos, eu não enxergava. Uma vez também, e quando você desvia da presença do Senhor, como Balaão, né? O que acontece? São outras coisas que tomam o lugar de Deus. No Balaão foi o dinheiro, né? A prostituição, a idolatria. Então, assim, o dinheiro, a prostituição, a idolatria, isso tirou o Balaão da vontade, do caminho de Deus. Quando você desvia, você vê assim, a bebida, as drogas, prostituição, né? O sexo, isso te tira da presença de Deus. A primeira coisa que você faz quando você desvia são essas coisas, né? E assim, e uma vez eu saí com uma moça, né? A gente foi para aquele lugar lá e quando ela tirou a roupa assim, deitou. E aquele filme Advogado do Diabo, os demônios ficavam andando assim no corpo da pessoa, sem roupa, né? Você via assim as cabeças dos demônios querendo sair do corpo da pessoa assim, né? E eu vi daquele mesmo jeito naquela mulher, que eu falei assim, não tô passando bem, não tô legal, fui embora. Por quê? Uma pessoa, quando ela está encantada, né? Por uma pessoa, né? Encantada por uma pessoa que tem um espírito de prostituição nela ali, né? Um espírito de pombagira nela ali, são demônios, né? E você vai se relacionar com um demônio, complicado. Cuidado
cuidado com o que você ouve. Cuidado qual voz você está obedecendo. Cuidado com o que você veja. Não deixe nada te intimidar. Não deixe. Não deixe a prostituição entrar na sua vida. Beleza?